vamos dar continuidade ao livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. Semana passada nós falamos a respeito da mulher cananeia. E a mensagem foi: quando o corpo se transforma em morada de demônios. Nós falamos da mulher cananeia que tinha sua filha endemoniada. E hoje nós vamos falar exatamente dessa palavra: miseravelmente endemoniada. Ao ir até o Senhor Jesus, a mulher cananeia não foi tímida ou medrosa. O texto sagrado diz que ela clamou, isto é, chamou Jesus com uma voz tão alta que despertou a atenção dos discípulos. A veemência de sua súplica mostrava a urgência da sua necessidade. Miseravelmente endemoniada, ela disse, descrevendo a condição de sua filha. Essas palavras mostram o quanto Satanás espizinha o ser humano, causando todo tipo de miséria, dor e vergonha. Se um demônio instigando ou persuadindo o mal já é terrível, imagine tê-lo em seu próprio corpo. No caso da filha dessa mulher, o espírito imundo deve ter começado agindo de maneira discreta, introduzindo pensamentos, atitudes, desejos, e aí crescendo de tal forma o domínio que já possuía a mente da menina, deixando-a sem controle dos seus atos. Quando uma pessoa chega ao ponto de cometer o suicídio, de tentar contra a sua própria vida, é porque ela já está totalmente dominada. A mente dela está possessa, possuída por um demônio, e o pensamento dela é destrutivo. Era o caso dessa menina. Quando uma pessoa chega a esse estágio de possessão, precisa ser vigiada, pois, se estiver sozinha, corre grande risco de cometer grandes atos de loucura. Por isso, é provável que a mãe desta menina tenha deixado sob os cuidados de alguém enquanto buscava socorro ao Senhor. O socorro do Senhor. Mas o que ela não imaginava é que iria precisar de enfrentar alguns obstáculos para alcançar a libertação de sua filha. Tudo na vida tem um preço a você pagar. Nada lhe sai de graça. Tudo que você pensa ou vai fazer, você tem que dispor de uma coragem, de uma atitude, de um ato, até de um valor. Ela teve a sua fé testada. Embora o Senhor Jesus tenha lhe ouvido, ele não lhe respondeu imediatamente. O silêncio do Senhor não era uma negativa à sua súplica, mas sim um desejo de ver a perseverança e a fé daquela mulher. Porque sem fé, amiga, é impossível você agradar a Deus. E sem fé é impossível você se aproximar de Deus. Porque todos que nele crê, deseja ele, quer ter ele, tem que crer que ele existe. E isso é fé. Porque os seus olhos físicos, nossos olhos físicos, jamais será colocado sobre a imagem do nosso Deus, ou você o verá nesse mundo. Segundo ela, teve de enfrentar, primeiro ela passou, Jesus queria ver a perseverança dela. Segundo, ela teve que enfrentar a disposição pouco amistosa dos discípulos de Jesus, que irritado com a insistência dela em ser atendida, expressava em sua fisionomia que ela estava importunando o mestre. Estes homens que ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo, não tinham a complacência para com os aflitos. Por isso chegaram a pedir ao Senhor que mandasse aquela mulher embora. Qualquer pessoa que tenha fé inconstante teria desistido diante dessa barreira, mas ela não desistiu, aí que ela persistiu. Até que ela dirigiu-se ao Salvador e o adorou.
e pediu socorro de que tanto ela precisava. Mas ia enfrentar a terceira e última barreira, a resposta aparentemente dura do Senhor Jesus. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ele quis dizer que o pão, ou seja, a bênção, deveria ser dada primeiro aos judeus e só depois aos outros povos. Como era o caso dela, que era uma estrangeira de uma terra vizinha a Israel, aquilo soava como um sonoro não vou te atender. O seu pedido ainda mais com os termos empregado para representá-la, chamando-a de cachorrinhos. Mas tudo isso serviu apenas para estimular ainda mais a fé daquela mulher e revelar uma outra preciosa qualidade que ela tinha: humildade. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Com essa palavra, ela mostrou a fé dela. Você vê que a fé, a nossa fé, amiga, ela é uma coisa abstrata, não tem como ver. Mas, mediante as certas atitudes que nós tomamos, nós conseguimos mostrar a nossa fé. Através de uma palavra, através de uma atitude, através de uma perseverança. Tem alguns exemplos no Novo Testamento, nos Evangelhos, onde as pessoas mostram a fé dela que fica aparente. E todos podem contemplar a fé da pessoa através de uma atitude. E tem também no Velho Testamento. Quando Abraão sacrificou seu filho, por exemplo, aquilo ali foi um ato de fé, porque ele cria que Deus é poderoso e era poderoso para ressuscitar o filho dele. Então, existem vários momentos na Bíblia que a gente vê a fé. E você, amiga, amigo que me ouve, que me vê, você também tem fé. De repente, você ainda não manifestou essa fé por falta de oportunidade. Mas vai chegar o dia que você vai ter que usá-la. A resposta admirável, além dela se considerar Jesus como Senhor e está ajoelhada aos seus pés, isso está no livro de Marcos, capítulo 7, no versos 25. Ela se utilizou da própria resposta dele para se humilhar ainda mais. Infelizmente, as pessoas que, por muito menos, sairia chateada ou até mesmo xingando o pastor, caso ouvisse algo parecido. Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso. No entanto, essa mulher, com sua resposta sincera, mostrou-se firme, determinada e ousada. Por isso, a sua fé foi aprovada e elogiada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele disse, por essa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Está no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 29. A mulher cananeia expressou tanta fé na sua capacidade e no poder do Senhor Jesus, que até mesmo ela apreciou tamanha confiança. Ela ultrapassou seu silêncio, argumentou em cima de sua afirmação e ainda considerou tanto a grandeza do Salvador e creu que as suas migalhas de poder já seria suficiente para salvar a sua filha. Então veja que muitas vezes um ato de humildade expressa mais do que muitas palavras.
E quando essa mulher tomou essa atitude, ela salvou a filha dela, mesmo ela sendo uma estrangeira. Então, observe isso. Talvez você é uma pessoa que é orgulhosa. Tem palavras que você não aceita. Repreensão que, de repente, você recebe ou recebeu, que você retruca. Você se chateia, você se magoa. Se volte para Jesus e seja humilde, porque Ele pode todas essas coisas. Semana que vem nós vamos falar os dramas de hoje, dando continuidade a essa mensagem que iniciamos semana passada. Como é uma mensagem grande, eu estou dividindo ela para que fique bem claro para você. Quando o corpo se transforma em morada de demônios. Nós vamos iniciar uma oração aqui, e o coordenador vai dar sequência. Nosso Deus, abra o nosso entendimento, meu Pai. Porque sem o entendimento, nós podemos ouvir a palavra do Senhor o dia inteiro e não tirar proveito de nenhuma delas. Mas se o Senhor abrir o nosso entendimento, uma palavra, Senhor, pode mudar tudo. Faça isso, meu Pai. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe, para que nós possamos exaltar, santificar e glorificar o Teu nome em nossas vidas, no nome de Jesus.